A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade, que o Senhor nos concede. Louvado seja o Senhor por nós estarmos neste lugar mais uma vez, aprendendo da palavra de Deus. E eu tenho certeza que todos que aqui estão querem crescer na fé. Se você veio com essa expectativa, diga amém. Não, mas esse amém está fraco. Se você veio com essa expectativa de crescer na fé, gente, diga amém. Aí sim. Glória a Deus. Nós estamos aí na nossa série Heróis da Fé, baseado em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé. Nós já temos falado sobre homens que têm nos inspirado. E hoje nós vamos falar de uma mulher. Olha só, hoje, a primeira mulher inserida nessa galeria, Deus foi tão caprichoso em trazer uma mulher para iniciar. Não vai ser só ela, vai ter outras. Mas nós vamos falar hoje de Sara. Nós começamos falando sobre Abel, falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé, falamos sobre Abraão, e hoje nós vamos falar sobre Sara. E o que nós vamos aprender com Sara? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler o primeiro, para deixar reforçado no seu coração, sobre fé. Meu Deus, nós precisamos de fé. Para tudo, em todo tempo, em todo momento. Precisamos de fé para sairmos todos os dias. Precisamos de fé para entender que Deus está com os anjos acampados ao nosso redor, por onde nós andamos. Precisamos de fé para entender que a bênção do Senhor está sobre nós. Precisamos de fé para aceitar o sacrifício na cruz e saber que através dessa aceitação, nosso nome está escrito no livro da vida. Precisamos de fé, de entender que nossa salvação vem pela graça, e pela graça nós somos salvos, mas precisamos de fé para entrar nos céus. Então nós precisamos de fé para tudo nessa vida. Só não precisa de fé para entrar no inferno. Eu gosto de uma parte que o Cláudio Duarte fala assim, quando chega no inferno, mas eu não acredito que existe. Ele fala assim, não, mas aqui você não precisa acreditar, não. Aqui, vai chegar no inferno, você não precisa acreditar em nada no inferno, irmão. Quem for para o inferno, não precisa acreditar que o inferno existe. Mas para ir para o céu, precisa ter fé, viu, gente? Hebreus capítulo 11, todos abriram, encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, sem fé, diga sem fé. Não, desculpa, não é o 11. O 11, 1. Nós vamos chegar lá no 11, 6, que é esse aí. 11, 1, desculpa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza, diga certeza, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6 de Hebreus 11, agora sim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. E é galardoador dos que o buscam. Presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder, diga poder, de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel, diga fiel, aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, uma fé que empodera para receber. Eu vou repetir. Sara vai nos ensinar o que é ter uma fé que nos empodera para receber. Porque a Bíblia diz assim, porque recebeu poder para conceber um filho, mesmo fora da idade. Abraão recebe uma promessa. Nós falamos quinta passada. Abraão recebe uma promessa, e a promessa é que ele seria o pai de uma grande nação, um homem já idoso, esposo de uma mulher estéril, e ele recebe, olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas só que essa promessa seria gerada no ventre de Sara. Entenda bem, Sara teve fé para sair daquele ambiente da qual Deus manda Abraão sair, um ambiente de idolatria, e ela preferiu
crer na promessa e partir do que ficar na terra da incredulidade. Abraão, Deus vem e diz a Abraão que, olha, Abraão, vou tirar você precisa sair deste lugar que você está, deste lugar da qual há uma idolatria, e você vai começar a caminhar comigo daqui para frente. Você vai caminhar comigo e eu vou fazer você uma bênção. E vou fazer você ser o pai de uma grande nação. Só que essa promessa estava compartilhada com Sara, porque seria do ventre dela que seria gerada esta promessa. Sara vai sair daquele lugar. Sara vai caminhar juntamente com Abraão. E interessante que a Bíblia não esconde as fraquezas nossas, mesmo de homens e mulheres de fé. Essas fraquezas são para nos ensinar o que não fazer. A Bíblia mostra tão claro isso, e eu admiro muito esse cuidado que Deus teve ao inspirar homens pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, não deixar de fora as fraquezas, não deixar de fora o pecado que também está em cada um dos homens que foram escritos aqui, que escreveram a Bíblia. Porque você vai ver que Davi pecou, você vai ver que Moisés fraquejou, você vai ver homens e mulheres de Deus que tiveram dificuldade em algum momento, você vai ver que Elias queria abandonar de certo momento, homens e mulheres que tiveram fases de altos e baixos. E Sara, ela teve esse momento que ela sai, recebe essa promessa, crê, começa a caminhar junto com Abraão, arruma aquela terra que Deus disse que ia mostrar. Deus não falou aonde era, mas Deus disse, ó, vem para uma terra que eu te mostrarei. Sara sai, imagina isso, sai juntamente, abraça a promessa, e fala assim, poxa, então de mim, uma mulher que está com a idade avançada, vai ser gerada uma grande nação. Ela acreditou nisso, e caminhou juntamente com Abraão. Só que neste caminhar de fé, ela vai nos ensinar a ter alguns cuidados com situações perigosas que podem surgir na caminhada entre a promessa e a concretização dessa promessa. E ela vai nos ensinar a ter cuidado com a ansiedade. Por quê? Porque nós vamos perceber que em determinado momento, e nós vamos ler daqui a pouco, Sara teve uma certa fraqueza. E a Bíblia vai nos relatar para que nós tomamos cuidado em não cometermos esses erros, e não cometermos esses mesmos deslizes que Sara acabou cometendo. Ela vai dizer, olha, tome cuidado. Se Sara estivesse aqui hoje, ela ia dizer assim, ó, tome cuidado com a ansiedade. Ela ia dizer assim, ó, tome cuidado com o seu emocional. Cuide-se para que você não queira fazer atalhos para chegar na promessa. Antecipar essa data, essa fase. Cuide-se para não achar que Deus precisa de ajuda para que essa promessa seja realizada na sua vida. Ela vai nos ensinar isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 16. Cuidados que devemos ter para que nós não cometamos os erros, os deslizes que esses homens e mulheres cometem na Bíblia. Por isso que a Bíblia mostra essas dificuldades, essas fraquezas. E Sara vai nos ensinar, olha, tomem cuidado. Cuidado com a ansiedade, porque o tempo vai passando e a gente vai ficando ansioso. Nós vivemos numa sociedade tão ansiosa, e o Brasil é um líder em ansiedade. Porque nós percebemos que coisas podem acontecer e nós queremos que essas situações aconteçam muito rápidas. Parece que tudo é muito rápido. Hoje, um clique, você tem acesso a muita coisa. E essa situação, se você não tomar cuidado, ela pode fazer você ficar ansioso, e isso vai fazer mal para você, e vai fazer você cometer deslizes que você poderia evitar. Gênesis 16, 1 e 2. Vai dizer assim, ora Sara, no caso aqui ela ainda tinha o nome de Sarai. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Já tinha recebido a promessa. Passaram-se 10 anos. E ela fala, e a Bíblia nos fala, no 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sara a Abraão, o Senhor tem me impedido de ter filhos.
toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Em outra versão vai dizer assim, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Muito cuidado com isso, meus irmãos, porque a gente pode criar aqui atalhos que no futuro vai trazer um grande arrependimento. Deus nos dá a promessa, porém a nossa expectativa que essas promessas se cumpram, e até factível a gente entender que, poxa, 10 anos se passaram. Mas entenda, 10 anos está condicionado para nós. Para Sara o tempo foi passando e ela olhou, já estou com 70 anos de idade, tem uma promessa que de mim vai se sair uma grande nação, mas o tempo está me esmagando a minha expectativa. E ela começa a ficar ansiosa. Cadê que isso não acontece? Cadê que esse tempo não chega? Cadê que eu não gero? Cadê? Passou 10 anos. E aquela ansiedade, aquela situação que ela não cuidou do seu emocional. Aí ela olha e fala assim, vou arrumar um atalho. Deus está precisando aqui de uma força. Já que a promessa foi feita para Abraão, e não se cumpre em mim, vai se cumprir na minha serva. Muito cuidado com isso, para que nós não possamos achar que Deus precisa da nossa ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se estão me entendendo, digam amém. Amém. O tempo passa, Deus volta a falar com Abraão, em Gênesis 17, ele vai ali, depois que ele se deita com a egípcia, com Agar, ela realmente fica grávida de um menino e dá o nome de Ismael. O menino cresce, passa-se o tempo. Só que, em Gênesis 17, Deus volta a falar com Abraão. Gênesis 17 diz assim, quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus chamou ele tinha 75. Abraão estava agora com 99 anos de idade. O Ismael já devia ter por volta de 14 anos. Deus volta a falar com Abraão. 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, multiplicarei-te extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo, versículo 4, quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Deus falando com ele, esta é a minha aliança contigo. Será pai de muitas nações. Não mais chamará Abrão, mas Abraão será o teu nome, por pai de muitas nações te tenho posto. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em gerações, com aliança perpétua, para ser o teu Deus, e a tua descendência depois de ti. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão, quanto Sarai, sua mulher, não mais se chamará Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, escute isso, eu a abençoarei. Quase 25 a 24 anos depois, irmãos, Deus diz, eu a abençoarei. E te darei um filho, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara, oxalá, viva Ismael diante de ti. Deus respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Certamente abençoarei e falo-ei fecundo e multiplicarei
grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste tempo. Diga, nesse tempo. Daqui 1 ano. Abraão riu-se no coração. Olha isso. Abraão riu no seu coração. Mas Deus, que conhece o coração, Deus que sonda os corações, disse a Abraão: por que você riu? Entenda isso, irmãos. Deus é um Deus que conhece o coração, Deus é um Deus que sonda o coração. Então você que está aqui nessa noite, às vezes você acha que Deus não está vendo o que está passando no seu coração, a angústia do seu coração, a alegria do seu coração. Ele contempla isso, tanto que Deus olha muito mais no coração do que para qualquer outra coisa. Quando o Samuel foi ungir a Davi na casa de Jessé, quando chegou o irmão mais velho de Davi, Jessé já era o mais bonito, era o mais forte. O Samuel já foi ungindo. Deus falou assim: espera aí, rapaz, você vê o que está diante dos olhos, mas eu sondo o coração, não é este. Deus conhece, Deus sonda, Deus sabe o que está acontecendo no seu coração. E Abraão riu no seu coração, falou com ele mesmo: como pode eu, com 100 anos, já não funciona nada mais aqui neste corpo, e muito menos Sara, já com seu ventre amortecido, como poderá com 100 anos ter eu filhos? Falava consigo, riu consigo mesmo, e falava assim: que bom que Ismael já era um menino de 15 anos, 14, 15 anos, que bom que Ismael viva para sempre diante de ti, Senhor. Mas Deus está falando assim: olha, eu vou abençoar a Ismael, porque é também seu descendente, mas a minha promessa está com Isaque. Ismael será abençoado, mas a minha promessa está com Isaque. Entenda isso, será como Deus disse que vai ser, não como eu estou pensando. Deus está dizendo para ele: não é como você pensa, não é do seu jeito, ou seja, não vai ser como você está imaginando, mas como eu quero, e não como você imagina, no meu tempo, do meu jeito, e não do seu. Nós precisamos ser como Maria. Quando o anjo Gabriel chega diante dela e fala que ela seria agraciada, que do ventre dela ia sair o Salvador, ela diz assim: que seja feita conforme a sua vontade. O problema é que a maioria das vezes, com o passar do tempo, a pressão do tempo, esmaga nossas forças. Entenda, não é que começamos a duvidar do que Deus disse, ou do seu poder. Abraão aqui não estava duvidando do poder de Deus. Abraão aqui não estava duvidando da capacidade de Deus. Não, ele estava olhando para ele, porque nós sempre vemos alguém ao nosso lado, da parte de Deus fazendo algo para abençoar alguém que está ao nosso lado. Não tem como duvidar que Deus não tenha poder para fazer. Às vezes você tem vindo aqui, você tem entrado na igreja, você tem um vizinho, você tem alguém que seja crente, você acompanha a internet, você acompanha o Instagram, você vê Deus abençoando pessoas, e não tem como você dizer que Deus não está agindo, não tem como você duvidar do poder de Deus. Então o problema muitas das vezes não está nisso, porque nós sempre vemos alguém recebendo algo da parte de Deus ao nosso lado. Sendo assim, não tem como ficarmos incrédulos ao poder de Deus. Lembra do paralítico de Betesda? O que acontecia em João no capítulo 5? Ele estava ali há 38 anos. 38 anos na beira daquele tanque. Por que ele não saiu dali? Porque ele nunca duvidou do poder de Deus. Porque todas as vezes que alguém chegava naquele tanque, o anjo chegava ali e movia a água, quem entrava primeiro recebia. Então ele não tinha como dizer: esse negócio de Deus é conversa. Não, esse negócio desse tanque aqui não funciona. Não, ele não podia dizer isso, porque ele estava vendo o tempo inteiro Deus agindo. Estão me entendendo? Diga amém. O fato da bênção não ter chegado até você, não significa que ele não esteja fazendo nada. Só não chegou a sua vez. Eu sei que não é porque você sabe que essas coisas acontecem, que Deus está trabalhando, que você sinta aliviado com isso. Às vezes, muito pelo contrário, às vezes dói até mais. Dói até mais porque você começa a culpar, não Deus por agir,
Mas você começa a ocupar você mesmo por não receber. Estão me entendendo? Diga amém. O fato de você culpar você mesmo foi o que Abraão estava falando. Senhor, eu não tenho como mais fazer nada. Senhor, Sara não tem como mais fazer nada para que essa promessa aconteça. Nós já passamos. Não tem mais como acontecer. Não é por causa do Senhor. A culpa é minha. Eu já estou velho. Não é que o Senhor não tem poder, mas a culpa é minha. Eu já estou velho. Então, mas o fato de você se culpar por não estar vivendo o cumprimento das promessas de Deus, não te dá nenhuma vantagem diante de Deus. A grande maioria das promessas estão condicionadas no tempo dele e não no nosso. E nós não podemos mudar isso, mas isso muitas das vezes nos abate. Porque grande parte das nossas crises não estão em duvidar da capacidade do poder de Deus em nos dar. Mas é quando nós olhamos para nós e achamos que não temos a capacidade para receber o que Deus prometeu. Entenderam? Diga amém. Nós temos um conflito muito grande com isso. Isso aflige a nossa alma. Daí você se culpa por não receber. E perguntamos, aonde eu estou falhando? Se já aconteceu isso com você, diga amém. A gente pergunta, Senhor, qual é o problema comigo? Mostra para mim. Eu estou disposto a fazer algo para mudar essa situação. Será que eu preciso orar mais, Senhor? Será que eu estou falhando em jejuar mais, Senhor? Será que eu estou falhando em vir mais para a tua casa? Será que eu estou falhando no quê, Senhor? Porque não chega para mim, Senhor. O tempo está passando e eu não vejo o cumprimento. Senhor, aonde eu estou falhando? Aonde eu estou falhando? Quantas das vezes eu me fiz essa pergunta? Praticamente em todas as provas que eu passei. Eu falei, Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou deixando uma brecha para essa situação acontecer? Mas escute isso. Nada do que você ou eu fizermos vai colocar Deus na parede. Nada. Nada. Precisamos entender uma coisa, que o que Ele prometeu requer do seu poder para cumprir. E enquanto isso não acontece, Ele vai nos acondicionar em um lugar chamado tempo. Diga, tempo. E nada do que você possa fazer, elimina esse tempo determinado por Ele. Se tem uma coisa que faz Deus ser Deus, é um Deus que é e para sempre será. Ele não está condicionado ao tempo. Mas nós estamos. E é justamente este atributo de soberania dele que muitas das vezes chega a nos revoltar. Se o tempo não é problema para ele, então por que ele não me abençoa logo? Se ele não está limitado ao tempo, então por que ele não me abençoa? Por que eu estou esperando? E às vezes, nós fazemos como Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, no tempo que eu estava te esperando, o meu irmão não teria morrido. Eu estou falando de Lázaro, de Marta, irmã de Lázaro. Ela nunca deixou de reconhecer, Marta nunca deixou de reconhecer que ele era o Cristo. Mas o que ela estava dizendo é que a intimidade que ela tem com ele não a favoreceu em nada. Jesus não saía da casa de Marta. Poucas passagens bíblicas vai nos relatar um ambiente diferente, com mais intensidade que Jesus estava para estar presente no ambiente familiar, comendo com eles, conversando com eles, como nesse ambiente da casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E Lázaro
fica doente. E ela pede para chamá-lo. E quando Jesus chega, ela vai dizer isso: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus chega, ela não dá nem a paz do Senhor para ele. Ela está revoltadíssima. Ela chega, ela já vai dizendo: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela não entende é que Jesus chegou. O que você não está entendendo é que Jesus chegou, senão você tinha dado glória a Deus aí. Jesus chegou, e aí muda tudo. Nada do que se havia feito enquanto ela estava esperando vai impedi-lo de fazer o que ele tem para fazer agora. Ele veio e vai, de qualquer jeito, ressuscitar o Lázaro. Não tem como. Marta tinha uma intimidade tão grande com Jesus, porque além de ela mandar um mensageiro e ir até Jesus, escreve um bilhete, e vai dizer assim: olha, vou dizer que ela escreveu, pode ser que ela só verbalizou, mas me entenda bem para ilustrar aqui. Ela chega, o cara fala assim: ó, você vai lá e entrega isso aqui para Jesus. E o bilhete dizia assim: teu amigo, a quem tu amas, está doente. Além dela ter a intimidade de escrever dessa forma, ou de mandar o recado dessa forma, ela sabia onde ela estava, gente. Não tinha WhatsApp, não tinha GPS. Já parou para pensar nisso? Jesus estava distante, 18 estádios, se não me engano. Estava longe. Mas ela sabia exatamente onde ele estava. Sabe quem tem essa facilidade de saber? Só quem tem intimidade. Só que tem relacionamento. E não somente para escrever ou mandar o recado da forma que ela mandou, teu amigo, a quem tu amas, está doente. Ela sabia exatamente aonde encontrá-lo. Tinha que ter muita intimidade. Estão me entendendo? Diga amém. E esse bilhete, ele contém uma certa pressão emocional de intimidade. O que eu acho que ela queria dizer com isso? Entenda que Marta está esperando o milagre. Marta está esperando por uma bênção, a cura do seu irmão. E eu acho que ela escreve esse bilhete pensando assim: se ele estiver curando alguém, ele vai parar. Se ele estiver ensinando, ele vai parar o que ele está fazendo. Se ele estiver multiplicando pães e peixes, certamente ele vai parar. Porque eu tenho certeza, por isso que eu vou colocar assim: o teu amigo, a quem tu amas, está doente. Era uma carta que tinha um apelo emocional. Mas Jesus não vai. Jesus pega aquela carta. O que ele estava fazendo, ele continua fazendo. Ele não vai. E o tempo consome a esperança de Marta, assim como consumiu a esperança de Sara. Porque o tempo é cruel mesmo, gente. Não é fácil. Para nós, esse tempo é muito difícil. E por isso que quando Jesus chega, ela já vai ao encontro. Jesus não tinha nem entrado na aldeia. Só dela ficar sabendo que ele está chegando, ela já vai com tudo. Se o Senhor estivesse aqui, ou ele não teria morrido. A esperança de Marta foi enterrada juntamente com Lázaro. Mas Jesus disse: ei Marta, eu vou ressuscitar. Mas já tem 4 dias. Está fedendo Jesus. Jesus está dizendo para ela: não é porque você enterrou, não é porque você velou, não é porque você enfaixou, não é porque você perfumou, que eu acredito que tenha feito isso, porque isso era um hábito dos judeus antes do enterro. Não é porque você enterrou e colocou uma pedra em cima que eu vou deixar de fazer o que eu vim fazer. Só que antes me faça um favor, tire a pedra, Marta. Ei, não importa tudo que você tenha feito, que você já tenha desistido de tudo, o que Jesus veio fazer aqui hoje na sua vida, Ele vai fazer.
Entenda isso, ele só pede para você, tire a pedra da incredulidade. Porque o que você tem que fazer, você precisa fazer. O que cabe a mim, eu vou fazer. Eu vim aqui para isso, Jesus está dizendo para você. Ele marcou hoje um tempo com você aqui. Tire a pedra da incredulidade, da dúvida, do medo. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, e ele entra na casa de Jairo, estava ali o pessoal pranteando, chorando, porque a menina já estava morta. E aquele povo era contratado para chorar nos velórios. Mas quando Jesus chegou, e falou assim, olha, ela não está morta, ela está dormindo. Começaram a rir, duvidar. E Jesus falou assim, põe para fora todo esse povo incrédulo. Porque eu vou fazer a obra aqui. Põe para fora. Entenda isso, tira, irmão, tira toda a incredulidade. Tira a pedra que traz dúvida no seu coração, mesmo que o tempo já tenha te esmagado, te espremido, e você esteja numa situação, fala assim, meu Deus, não tem como mais fazer. E ele faz aquilo pelo qual ele foi fazer, e ele brada, Lázaro vem para fora. Não foi no tempo que Marta quis, porque o tempo está condicionado à vontade dele, não a nossa, e Deus está dizendo para nós essa noite, cada palavra que eu liberei, está guardada no meu tempo, tudo que eu disse que iria acontecer, vai acontecer no meu tempo, mas descanse, fique em paz, o Senhor está falando para você essa noite, fique em paz, porque eu não esqueço do seu tempo também. Você ainda vai ter alegria neste tempo. Você ainda vai ver ressurreição nesse tempo. Você ainda vai ter a alegria de segurar o filho, Sara, neste tempo. Você ainda vai viver momentos de alegria. O meu tempo não rouba a alegria do seu tempo. O meu tempo não rouba o testemunho do seu tempo. Pelo contrário, o meu tempo aperfeiçoa, melhora o testemunho. Entendeu? Imagina só, se Jesus tivesse curado Lázaro, era um testemunho. Mas como Jesus ressuscitou, era outro. Se Jesus tivesse dado um filho a Sara, com 65 anos de idade, ou com 60 anos de idade, seria uma coisa. Mas dar um filho para ela, com 90 anos de idade, é outra coisa. É outra coisa. É uma outra experiência, é um outro tipo de testemunho. Entenda isso. O que Deus está fazendo não é para piorar, é para melhorar. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Essa espera é para a melhora do teu testemunho. Você vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes milagres o Senhor fez quando eu não esperava mais ser possível. E hoje eu posso dar glórias a Ele, porque Ele não falha. Não é castigo. Não é castigo. É só para contar um testemunho maior para a glória dele. A honra será maior. Escute isso. Quanto maior o nível de intimidade, talvez seja maior o nível da aprovação. Isso é muito importante nós entendermos. Talvez quanto mais intimidade nós temos com ele, talvez ele tenha um nível maior de aprovação para nós. Que família, que ambiente mais propício para ele ressuscitar alguém? A família que ele amava, a família que tinha relacionamento com eles. Jesus nunca curou aquela família, nem Marta, nem Maria, nem Lázaro, nem doador de dente. A Bíblia não relata nada disso, não vi nada. A casa deles não era um ambiente para isso, mas era um ambiente de intimidade. E alguns disseram assim, mas ele curou a tantos. Quando Jesus chega, eles falam assim, mas ele curou a tantos, não podia ter curado Lázaro também? Talvez fulano ou ciclano não tinha um nível de intimidade para um milagre dessa proporção.
Lázaro era amigo. Diga amigo. Abraão também era amigo. Diga amigo. 25 anos para cumprir a promessa. Gênesis 21:5 vai dizer assim: e era Abraão da idade de 100 anos. Meu Deus. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara também recebe a promessa e riu. Você vê que ambos, tanto Abraão quanto Sara, riu da sua condição para receber. Ela não ri de Deus. Quem vai rir de Deus? Eles não estavam rindo de Deus, nem do poder de Deus. Mas riu de nós, a gente ri de nós mesmos, irmão. Nós rimos de nós mesmos. Eu lembro que eu passei por isso. Nós tivemos uma fase muito difícil na nossa família. E nos nossos negócios, nós temos uma empresa familiar. E no ano de 2000 nós perdemos tudo. Tudo que nós tínhamos. Literalmente todos os veículos que nós tínhamos. E quando o último se foi, depois de 40 anos de trabalho do meu pai, e alguns bons anos meu, junto com ele, nós perdemos tudo. O que não foi sendo roubado, foi tendo acidente, dando perca total, foi um atrás do outro. Em um ano, nós perdemos tudo aquilo que nós construímos em 40 anos. Boa parte da vida do meu pai e boa parte da minha vida também. E um determinado culto como esse que nós estamos aqui. Um dos pastores, na qual era amigo nosso, ele chegou perto de mim e perguntou se poderia ser feita uma campanha na nossa casa. Eu só não lembro o dia da semana, mas eram 7 semanas. E, obviamente, você numa situação, você precisa de ajuda, irmãos. Claro, vem nos ajudar. Vamos clamar ao Senhor juntos. E começamos aquela campanha. E em determinado momento, já no final, terminado aquela tarde de oração, na casa do meu pai, ele me chamou no final e falou assim: Deus tem uma promessa para vocês. Eu falei, amém? Estou aqui para receber, pode falar. E ele falou assim, ele falou uma quantidade, ele falou assim, Deus me mostra, era uma quantidade de veículos, 10 vezes mais do que aquilo que nós levamos 40 anos para conseguir. Confesso para vocês que eu ri, né? Eu ri. Mas não que eu duvidasse do poder de Deus. Eu falei, espera aí, 40 anos, eu vou levar 400 anos para vir nessa mesma proporção. E olha que eu já achava que nós tínhamos ido muito bem, tá? Não é que eu estava insatisfeito, não. Foi uma grande conquista, um grande sucesso para nós chegarmos aonde nós já tínhamos chegado depois desses tantos anos trabalhados. Aí o irmão veio e falou assim, olha, Deus manda te dizer que você vai ter 10 vezes, mas ele deu o número certinho. Eu pensei assim, multipliquei pelo tanto que já estava ali, falei assim, isso vai ser para os meus bisnetos, tataranetos, para chegar nessa condição. E eu confesso que eu acabei rindo, falei assim, eu vou estar lá de begalinha lá e vai estar chegando esse negócio ainda. Mas o que Deus promete não está condicionado àquilo que eu olho para mim. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Entenda isso que eu vou dizer para você. Se Deus prometeu, vai acontecer. Eu sou prova viva disso. Menos de 10 anos depois, nós já tínhamos completado tudo aquilo que aquele irmão falou naquela tarde. Tudo aquilo que Deus tinha prometido. Em menos de 10 anos, já tinha tudo se cumprido para a glória dEle. Muito mais. Por muito menos tempo. E eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou sequer duvidar, nem de mim, nem da minha capacidade para receber as tuas promessas. Estão me entendendo? Diga amém.
25 anos se passaram e Deus reafirma agora a promessa a Abraão novamente. Mas olha só, Deus inicia essa conversa em Gênesis 17:1 da seguinte forma: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas como ser perfeito? Que perfeição é essa? A perfeição que Deus está dizendo é o seguinte: olha, cumpra o que nós combinamos. A perfeição que Deus está pedindo para Abraão é o seguinte, olha, não inventa moda mais, Abraão. Não procure atalhos mais, Abraão. Não edita, Abraão, a minha promessa, Abraão. Abraão, não formata aquilo que eu prometi. Porque você vai entender que o meu poder não muda. Não preciso da sua ajuda. E Abraão, mais uma vez, vai falar sobre Ismael. Deus fala, eu vou abençoar. Deus está afirmando que Ele abençoa o seu esforço. Mas entenda uma coisa, Ele está dizendo para Abraão, meu irmão, eu vou abençoar o Ismael também. Vou abençoar o seu esforço. Vou abençoar essa sua descendência. Mas Abraão, entenda uma coisa. Seus cabelos brancos não me intimidam. Suas rugas não me intimidam, Abraão. Seu corpo amortecido não me intimida. O que eu prometi, eu vou cumprir, porque os meus projetos não se frustram. Devemos esperar, irmão, como Davi esperou. Esperei com paciência no Senhor. E é como se Ele estivesse dizendo para Sara, Sara, você não precisava de Agar. Você só precisava esperar. Esteja debaixo do tempo de Deus. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer isso para você. Esteja debaixo do tempo de Deus. Não saia debaixo da guarda-chuva, deste tempo que Deus determinou. Não crie atalhos, não formate a promessa, não crie situações para tentar achar que Deus precisa de uma forcinha sua para fazer aquilo que Ele já falou que vai fazer. Espera nele, que no tempo determinado Deus vai converter a tristeza em alegria. Ah, meu Deus. Irmãos, vou dizer, foi o ano mais difícil da nossa história. Mas quando Deus resolveu chegar com o tempo dele, eu nunca tive tanta alegria de ver os milagres acontecendo. Porque a alegria do nosso coração é ver o milagre chegando. Imagina a alegria de Marta, quando Lázaro vai saindo daquele túmulo. Você não vai entender a alegria minha, de que quando, depois de 40 anos, numa única compra, eu comprei tudo que nós levamos 40 anos para conseguir. Olha, aquilo parecia impossível. Eu não acreditava que aquilo poderia ser possível de acontecer. O que levou 40 anos para eu conseguir, em uma única compra eu cheguei a comprar aquilo. Então entenda, quando o tempo chegar, espera nele, porque no tempo determinado por Ele, vai converter a tristeza, o choro, em uma grande alegria. E Deus chega e fala assim, Abraão, o tempo chegou, depois de 25 anos, e Deus está falando para alguns aqui essa noite, ei, o tempo chegou. Se você recebe, levanta a tua mão aí, o tempo chegou, é quando você menos espera, do nada, Deus chegou naquela tenda de Abraão e falou assim, Abraão, o tempo chegou. Passou 25 anos, Deus, eu já estou amortecido, não importa, Abraão, o tempo chegou. Senhor, mas Sara não tem mais como. Abraão, não importa, o tempo chegou. Ei, Deus, como vai fazer, Senhor? Não importa, o tempo chegou. O tempo chegou, meu irmão, é uma conversão de tristeza em alegria. Não foi fácil suportar o processo. Desde a saída de Ur, todas as dificuldades que passou Sara e Abraão naquele período, suportar a pressão do tempo, e no Gênesis 21, 6 e 7, eu quero ler com você. Gênesis 21, 6 e 7. E eu já estou encerrando. Gênesis 21, 6 e 7, vai dizer assim, ó. Era Sara, e disse Sara, Deus me trouxe riso, diga riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais, quem diria? Oh meu Deus, diga assim, quem diria? Ai irmão, como é bom falar isso.
Como é bom eu hoje estar aqui para contar para vocês. Quem diria que Deus fosse mudar a minha história como Ele mudou? Quem diria que Deus fosse reverter aquela situação que parecia ser o meu fim, parecia ser minha morte, como diz o louvor, mas Jesus mudou minha sorte, e eu posso falar assim, eu sou um milagre, eu estou aqui. Quem diria que isso poderia ter acontecido? E muitos vão dizer para você, levanta a tua mão e recebe aí, muitos vão dizer para você, irmão, meu irmão, fulano, Maria, José, Joaquim, Meneghel, Samuel, Andrei, quem diria que isso poderia acontecer com vocês? Quem diria? Mas vai acontecer, porque quando Ele chega, meu irmão, a promessa se cumpre. Se você recebe, dá glória a Deus aí. Quem diria, Sara está dizendo, que Sara amamentaria um filho? Olha, ela não somente gerou, o corpo dela de 90 anos, também produziu leite para amamentar aquela criança. Está aí você que é mãe, você sabe como isso pode ser incabível de se pensar em algo assim. Quem diria que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu dei a Abraão um filho na minha velhice, e o nome do filho, Isaque, que significa riso, alegria, o choro transformado em alegria. Por isso que Hebreus 11:11, como nós lemos, Sara recebeu poder para gerar, teve fé e recebeu poder para gerar aquela promessa. E essa noite, Deus vai te dar poder para gerar sua promessa. Que poder é esse, pastor? Trata-se de uma intervenção direta de Deus sobre os seus limites. Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. O que é esse poder que Deus vai conceder a você nessa noite? É um poder que te dá uma intervenção direta sobre os seus limites. O que está te limitando aí para receber a sua bênção? O que está trazendo uma barreira que você só consegue vir até aqui e não vai mais adiante? Deus está te dando poder hoje para avançar, para ir além, para romper os limites, seja em qual área for. Deus te trouxe aqui para dizer, olha, o teu tempo chegou e hoje eu estou te dando limites. Estou ultrapassando esses limites, estou te dando poder para avançar aonde você já foi até aqui, você passou anos até aqui, hoje eu te empodero, para que você tenha poder para avançar, para ir além dessas limitações que estão te paralisando, porque o tempo para o Senhor, para você, chegou. Deus restaurou ou transformou o corpo de Sara, tornando possível a concepção e gestão de Isaque. E este poder é uma resposta à fé. Este poder é uma resposta à fé. Eu quero pedir ao pessoal do louvor subir, por favor. Mesmo diante da impossibilidade natural, você vai passar a confiar que Deus é capaz de cumprir a promessa. Mesmo olhando para essa situação natural, porque nós temos um problema, irmãos. Nós somos diretamente impactados pelaquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos. Isso pode nos jogar para cima, ou isso pode nos jogar num buraco sem fim. Quantas pessoas em depressão por ouvir algo? Quantas pessoas enterrando as suas promessas por causa de palavras? Ou porque você está vendo na ótica humana que aquilo que você está esperando não tem como acontecer. Imagina Sara olhando
para o seu ventre? E quantas vezes ela deve ter dito assim: como? Como? Não tem jeito. Nós temos facilidades para olhar para aquilo que nós estamos vendo. Mas o desafio da fé é justamente ao contrário disso. A Bíblia sempre vai nos mostrar, vai nos desafiar e vai dizer para nós: olha, nós não andamos, não vivemos, não agimos, não tomamos decisões por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Cremos. Eu convido você a se colocar em pé. E nós estamos nessa série Heróis da Fé, justamente para que a gente possa crescer nessa fé, para que a gente possa entender que existe situações, realidades espirituais que regem este mundo material, que estão além da minha visão, que estão além da minha audição. Essas realidades espirituais que vão gerir e sempre geriram o mundo natural pelo qual eu e você vivemos, essas realidades são mudadas por atos de fé. E nós precisamos crescer nessa fé, nós precisamos avançar nessa fé. Por isso que nós estamos aqui todas as quinta-feiras, para crescer um pouco mais, para dar um passo mais adiante, a promessa, para avançar um pouco mais. E hoje Deus te trouxe aqui para te dar poder, para avançar mais, para ir adiante, um pouco mais além. É poder da fé. Sara recebeu poder para gerar a promessa. E se você essa noite veio aqui em busca de um crescimento, você que veio aqui essa noite em busca de respostas de Deus, você que veio aqui essa noite talvez cansado de esperar, você que veio aqui já olhando a incapacidade da situação ser revertida, você que veio aqui e falou assim: eu sei que eu quero crescer na fé, mas eu não vejo como esse quadro mudar. Seja um quadro de saúde, seja um quadro profissional, seja um quadro familiar, seja um quadro conjugal, seja um quadro empresarial. Talvez você olhe assim: não tem como isso virar, não tem como virar esse jogo, como a gente costuma dizer. Já deu, mas não vejo como. Ei, não tem nada errado você olhar assim, porque nós infelizmente fazemos isso mesmo. O que você não pode é ficar inerte a uma palavra de Deus dizendo para você: hoje você pode sair daqui avançando mais em direção àquilo que eu prometi, porque o tempo teu chegou. É um ato de fé receber uma palavra. E se você quer receber este poder pela fé, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu vou ungir você, eu e os pastores, pastora Beneguel, nós saímos ungindo você, para você receber poder. Mas a fé é sua. Eu posso unir a minha fé à sua, mas a fé para receber é sua. Sair do seu lugar e vir aqui é com você. Tirar a pedra da incredulidade é com você. Então, enquanto nós louvamos o Senhor, se você quer receber uma unção de poder, sai do seu lugar e vem aqui. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto o poder de Deus neste lugar. E Deus está fortalecendo você nesta noite, para você sair daqui rompendo em fé. Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu a você.